Boa noite. Está começando a segunda edição do Jornal da String Breaker. E hoje, 49 anos do primeiro disco do Black Sabbath. E na sequência, a previsão do tempo. Sol essa semana em São Paulo, Curitiba e em Paranapiacaba. Não era pra você falar com a previsão do tempo, enfim. Não tinha que ser 50 anos pra ser uma data mais comemorativa e tal? Mas ele não fez 50 anos. É, então, é 49. Ah, mas ele fez 50 anos da gravação. A gente liga se não for 50? Acho que a gente não liga. Porque eu não ligo. Porque eu gosto muito de Black Sabbath. O primeiro disco fez aniversário no dia 13 de fevereiro. Foi lançado numa sexta-feira 13, não foi gravado numa sexta-feira. E é isso. Eu quero falar dele, vocês toparam e é isso aí. Então, já que você quer falar desse disco, antes me conta uma coisa. Conta. Você sabia que o Black Sabbath, antes de ser Black Sabbath, chamava Earth? Sabia. E sei também que nesse meio tempo eles chamaram Paul Katuk. É mesmo? Como escreve isso? É do jeito que fala mesmo. O Polka da dança? É, e Tuk, T-U-L-K. No vídeo do Led Zeppelin você ficou aí esbanjando conhecimento? Tripudiando? O jogo virou. Enfim, a gente tá falando desse disco também porque dizem que ele foi o nascimento de muitos subgêneros do metal dentro do próprio disco, né? Que peculiar, né? Tipo, a primeira música, teu trítono lá, né? A primeira música é a Black Sabbath. Sim. É a primeira música do primeiro álbum da banda, tudo chama Black Sabbath, Sim. né? Não é muito criativo, né? Não. É meio coisa dos anos 60 É, era também, meio padrão, né? As Tem um bandas- monte de banda aí que lança o primeiro disco com o nome da banda. É, acontece. É o famoso homônimo. Onômino. Onômino. Homônimo. Enfim, dizem que essa primeira música é o primeiro doom metal da história. Por ser arrastado, talvez pela temática, e pelo jeito que o Ozzy canta, e etc, etc. Faz sentido. Dizem que o riff nasceu, porque ele é um trítono, né? Fala aquela quinta Que é um minutos. trítono? Explique para o internauta o que é um Trítono é um intervalo de 3 tons. Eles são extremamente tensos. Porque ele tem uma segunda menor. Ah, garoto! Olha aí. Eu sou só o baterista. Enfim, Mas por que o trítono é mau, você sabe? não. Porque os gregos chamavam o trítono de diávolos em música. E aí a igreja entendeu isso. Depois, quando veio o catolicismo, a igreja entendeu isso como uma coisa diabólica. Na verdade, isso só queria dizer que era o meio da oitava. No meio do oitavo. Sim. E foi proibido, né? Por Sim. não sei quantos anos, não podia ter nenhuma composição e tal. Toda música sacra anda em quintas ou quartas paralelas. Aí o Black Sabbath foi lá e fez uma música que só tem isso. É muita revolta. Contestador, não? É, então. Por essas e outras que tinha uma cruz invertida dentro do álbum. Eu imagino, você abre o disco 1970, aí você abre e tem uma cruz invertida. Acho que a primeira reação foi o cara virar, né? Falar, acho que está ao contrário. Imagina um monte de tia que não desmaiou na hora que chegou no quarto Mas do será filho. que a tia comprou o disco do Black Sabbath ou Talvez ela encontrou muqueado atrás Talvez do... o filho da tia tenha comprado. Valente você, hein, rapazinho? Pra comprar esse disco, eu quero ver você rodar ele ao contrário. atrás do Elvis, assim. E tem um poema dentro dessa cruz, é um poema que ninguém sabe quem escreveu, especula-se que tenha sido o artista da capa ou até o produtor do álbum. Ele meio que descreve o cenário da primeira música. Olha que tá chovendo e tal, sabe? Aí você pode ler ouvindo a música. Olha, eu conheço uma banda que fez um negócio pra você ler Depois você ouvindo me a apresenta. música. Deixa o link aqui embaixo. Vou deixar. A gente tava falando da capa, aquele lugar ele existe. Ninguém sabe quem é aquela mulher da capa. Especula-se que é o Ozzy, mas não deve ser o Ozzy. Parece o Ozzy, mas acho que Só não porque é uma mulher feia? O Ozzy parece uma mulher Que feia. maldade. Aquele lugar ele é mais famoso, não é só pela capa do disco. Ele se chama Maple Durham Watermill. Tem um moinho lá, de fato. Ele fica em Oxfordshire, na Inglaterra. E ele data do século XV. se não me Olha engano. só. Ele funcionou até o fim da Segunda Guerra Mundial. Como moinho? Como um moinho. Na Como década um moinho que era. É, e sempre foi, porque apesar de não funcionar, continua sendo. Sim, um moinho aposentado. Hoje ele só carpia grama, Arruma um chuveiro. Rega o quintal de sandália de couro. fica no banco às 8h30 pra esperar abrir. Sim, exato, é isso que ele faz hoje em dia. E ele aparece em um filme, já aposentado, ele fez uma participação num filme. Tem um filme do Joe Sturgis, que é um cara que fazia muitos filmes de guerra. E tem um filme dele que se chama The Eagle Has Landed.
Águia Palmeira. É, o nome no Brasil é esse mesmo. Olha só. É, inclusive o protagonista do filme é o Michael Caine, que pra quem assistiu a trilogia do Nolan, do Batman, ele é o Alfred, já velho. Ah, tá. É. E ligando com referências da cultura pop, a gente vai pra faixa número 2, que é The Wizard. Eu lembro que eu ficava ouvindo essa música, pô, o Mago, né? E ela tem uma vibe meio positiva, assim, apesar de estar num disco do Black Sabbath, né? Ela fala que por onde ele passa, ele motivava as pessoas, etc, etc. Eu li em algum lugar que o Geezer Butler estava lendo O Senhor dos Anéis, quando ele está anéis, quando ele está anéis, quando ele está... Não peguei. E acredito eu que o The Wizard da música seja assim o Gandalf. É engraçado porque ele era bem envolvido com esses temas do folclore nórdico e do ocultismo, né? É meio que uma febre dos anos 60, isso, né? Tinha Todo várias mundo bandas que gostava. estavam nessa de falar sobre Senhor dos Anéis e coisas do tipo. Sim. Eu sou o nerd da banda, talvez. Igual o Geezer Butler era, porque ele escrevia essas letras. Deve ser coisa de baixista. Então, Behind of Sleep. Tem um conto do H.P. Lovecraft, eu sou muito fã do H.P. Lovecraft, que chama Beyond the Wall of Sleep. E a letra ela descreve algumas cenas que batem muito com as cenas do conto. No conto tem alguém que está num sanatório, num manicômio, alguma coisa do tipo, e o cara dorme, e enquanto ele está dormindo, eu não lembro se é por efeito de drogas ou não, mas enquanto ele está dormindo ele tem um contato com outro plano, assim. O Lovecraft ele não descrevia muito criaturas, né? Era sempre essa coisa do medo do desconhecido e tal. E essa letra ela tem muito essa pegada e até pelo nome eu acho muito difícil de não ter sido baseada no conto. Será então que é proposital aquela sensação de que tem duas gravações da linha de voz e além disso tem um delay maldito, Eu acho alto que pra sim. caralho, Eu acho que sim. desnecessário? Acho que é pra você imaginar que você tá meio tipo zonzo, sabe? Sem saber o que tá acontecendo. Assim. Eu particularmente gosto e acho que tem a ver com a vibe da música. Eu acho interessante porque ela começa no 6x8 que não é metal. Não, É até aquela- muito engraçado porque eu acho que a gente fica forçando a barra de ver o Black Sabbath como uma banda de heavy metal porque a gente vê eles da ótica de hoje, né, onde eles se consolidaram como pais do estilo e tudo mais, mas em 69, 70 eles eram uma banda de rock tentando fazer um negócio diferente e novo, né? Com uma cruz invertida dentro do disco. Sim, mas a coisa da sonoridade não tinha ainda uma obrigação do riff pesadão e tudo mais, e é legal que é realmente o que você repara na intro, né? Ela vem no 6x8 mó bonitinho lá, o lance de intercalar um acorde maior e um menor, e aí de repente aquilo para numa virada de bateria, vem pro 4x4 e aí vem o riff. Eu gosto bastante dessa música, eu só queria que não tivesse essa voz dobrada. Seguindo adiante... Música do solo de baixo? Ela começa com solo de baixo, e se você reparar, no comecinho dela, ela tem o final da bateria da Behind of Sleep, porque ela para só com a bateria, né? O groove da bateria. Sim. E daí entra um solo de baixo em cima que, ao que parece, ele fez na hora, assim, tipo, acabou a música, vou tocar aqui fazendo graça, e acabou ficando na gravação, virou a introdução da NRB. Que foi o que me fez ouvir um baixo pela primeira vez direito, um baixo... Porque todo mundo que não conhece muito acha que baixo é um instrumento sem graça, né? Muitas pessoas mesmo conhecendo continuam achando. Mas eu lembro que eu ouvi aquilo e era pesado, tinha uma puta melodia legal. O que me fez querer tocar baixo foi ouvir o Geezer Butler e principalmente essa música, né? Porque foi no começo que me chamou a atenção Então pelo você baixo. está se assumindo um fanboy de Geezer Butler. Sim. Quem ouve string sabe, né? Sabia que ele gravou esse disco com uma caixa 3 de 12? Não, como é uma caixa 3 de Porque 12? o Ela falante, tem o falante não tinha. Aí foi era um Laney, o cabeçote era um Laney, provavelmente de guitarra. O baixo é um Precision, acredito eu que com corda lisa. Ele tocava com a mão aqui em cima, né? Sim. Talvez para deixar mais espaçoso e para ficar mais pesado, né? Para ter uma sonoridade mais jazzística, mais de baixo acústico, assim. O amp que ele tinha na hora não tinha um falante e ficou daquele jeito. Debaixo desse disco Tem um é foda. drive lá e tal. Sim. Puta, eu acho isso bem legal. São coisas que as pessoas não estão ligadas que acontecia desde muito antes. Sim, e, verdade. Né, ele já tava lá. Então vamos pro lado B. O lado B começa com um cover de Evil Woman, como é de uma banda que chama Crawl. Eu não sei se Crawl. Eu não sei se ela é americana, porque a versão americana não tem Evil Woman. Tem Wicked World, que na versão de CD que a gente conhece, ou até na versão que a gente ouve no Spotify, tem todas. A versão original é cheia de sopro, né? Tem
Dizem, inclusive, que Tony Iommi não tem muitos Guitar Heroes, né? Ele tem Brass Heroes. Ele gostava muito de instrumentos de sopro. Não sei por que ele não foi tocar instrumentos de sopro, foi tocar guitarra. Você já ouviu a versão original? Já ouvi. Você já ouviu a versão original? Já, e quando eu ouvi, eu achei que era um cover do Ao Samba. contrário. É, É um mas pouco é mais legal. rápida, né? É. E ela é menos dark, assim. Ela tem mais uma onda de bandas genéricas dos anos 60, talvez. Eu acho. Ela parece- Mas eu acho que o que deixa pesado é essa pegada de guitarra da caverna, com aquele timbre de meio fuzz abafado, sabe? A guitarra fica... Porque o groove da música é muito parecido nas duas sim, versões. sim. Eu fico imaginando se... Porque tem 2 covers desse disco. Não sei se eles não tinham músicas, se eles... vamos gravar e ver o que sai. Se eles gravaram mais coisas que a gente nunca vai ver. Não sei. Se eles tinham poucas músicas, foram gravar com a grana que eles tinham e... 600 libras. 600 E libras. um dia de gravação. Pode crer, um dia de gravação. Eu acho que o instrumental é todo ao vivo, né? Sim. Deve ter alguma coisa de voz por cima depois. Deve ter overdub também, sim, guitarra, tem sim. alguma coisa, mas foi bem pai bola, assim. Será que eles fizeram a foto, né, da capa? Que ela não é uma foto normal, aquilo não é uma foto normal. Ela é meio saturada, assim, é diferente. Talvez seja no tratamento, né? Algum truque de química maluco, assim. Juliana Paixão, onde quer que você esteja nesse mundo internetico, mande para nós aí a sua explicação a respeito do tratamento de cor da foto dessa capa. Você, que é uma fotógrafa que faz fotos analógicas, cujas quais a gente já foi modelo, inclusive, pode nos dizer e elucidar as pessoas que estão vendo esse vídeo. Ora, veja você, então continuamos com a próxima música, porque ela fala na capa. Sleeping Village, Tá. que é uma música que, não sei, eu não ouço muita gente que não é muito fã de Black Sabbath falando dela. Ela começa com um violãozinho bem dark, Nylon. é de nylon. Por que será que é de nylon? Eu acho que é porque o Tony não teria dedo suficiente para tocar o violãoço. Pode ser. Eu acho engraçado, eu não conhecia essa música, eu fui ouvir na preparação muito para dela. este vídeo. E ela começa, né, com aquele violãozinho chateado e tal, não sei o que lá. E tem um toin, toin, que fica rolando. Pode ser uma mola de ampli, assim, né? Aquela mola... do reverb. É. Uma mola de ponte de extrato. Mas ele gravou de... Eu já vi SG também já? ele tocando Tem de foto extrato. dele de extrato. É? Sabe onde ele tocou de extrato? No Jethro Tull. Não dá... É, Caralho, que brisa. de extrato branco e chapéu. Inclusive isso está no Rock and Roll Circus do Rolling Stones. Você assistiu o Rock and Roll Circus? Quando o Jethro toca, tem um guitarrista canhoto com um chapéu assim na frente da cara, todo de preto, tocando com um extrato branco, é o Tony. Olha aí. Vamos voltar para Sleeping Village? Vamos. Ela tem só um verso, que basicamente descreve a capa. Ela fala da luz vermelha, aí é interessante porque depois ela vira um negócio completamente nada a ver na hora que entra o baixo, a bateria e a guitarra, né? Sim, fica uma viagem doidona, assim. Rola umas conduções muito de jazz ali, assim. O baixo rola, assim, ele fica muito na mesma nota, mas ele dá uma intenção de walking junto Junto com o prato, com sua condução, é mó legal. E é uma loucura. Mas uma loucura maior que essa é a próxima faixa, que é o Warning. Warning também é um cover. Tinha um baterista chamado Ainsley Dunbar. Dizem que ele tocou na primeira formação do Jeff Beck Group, antes mesmo do Truth ser gravado. Caramba. Ele gravou o Diamond Dogs do David Bowie, sabe? Ele Pô, tá, esse disco é então, ele tá um presente clássico. em coisas famosas, assim. Tocou muito com o Journey, com o Frank Zappa, e acho que alguma coisa com o Lou Reed também. E ele tinha uma banda dele no finzinho dos anos 60 que chamava Retaliation. Eu acho que eles têm 2 discos, essa Warning. Tá nome de banda trash. hoje em Pois dia, é, né? pois é. Numa época- Mas nós estamos falando de Black Sabbath nesse vídeo e a gente é capitão em perder o fio da meada e estamos falando de Warning e o meio dela tem um blues. Tem, mas tem outras coisas além do blues. Então conte-nos. Ela tem 10 minutos a versão do Black Sabbath, esse original tem 3. É coisa pra Ela parece 4 músicas do Black Sabbath em uma. né? Parece. Tem um pedação enorme que fica só o Tony Iommi, né? Eu acho que o baixo bateria para antes, naquela parte que a bateria fica fazendo tudo. E o baixo fica fazendo outra loucura e o Tony fica fazendo um solo em cima disso. É muito legal isso, inclusive, porque é um reflexo dessa cultura de banda dos anos 60, que os 3 caras do instrumental estão tocando com coisas completamente diferentes, mas elas se encontram e se encaixam e funcionam e terminam juntas, assim. Eu acho Tem que um isso- ralentado que sai dessa parte,
Tinha é partes muito assertivo, instrumentais né? grandes também, né? Que isso foi uma coisa que foi se perdendo com o tempo. Eu acho que como a maioria deles não era muito musicalmente eruditos, por assim dizer, acho que era pela tentativa e erro. Os caras iam ficar 8 horas tocando junto por dia e daí essas coisas iam aparecendo e iam dando certo. acho que falava uma música só. Então qual é a música? O nome dela é Wicked World. O riff de guitarra no começo, a frase, eu sinto aquela presença de uma vibe de sopro, né? Você falou muito que o Tony Iommi era ligado nessas coisas. É até interessante porque a métrica do riff lembra mesmo isso, que são ataques curtos, né? Eu consigo imaginar muito fácil. É muito naipe de sopro mesmo, né? Tudo e ela começa um jazzão, assim, né? Tipo, shuffle e tal. É bem louco isso, né? O Billboard colocava muita coisa de jazz nesse começo, principalmente da banda. Eu acho que essa música é bem legal e ela é uma excelente música pra fechar o disco, porque ela vai na linha do que eu acredito que tem que ser uma última música de disco. Tem que ser uma música que faça você querer virar ele e voltar a agulha pro começo de novo. Eu acho que ela cumpre bem esse papel, assim, de acabar com o cara empolgado, assim. Então, aí fudeu. Acho que essa montagem do CD é mais assertiva. Pelo menos como do jeito que eu penso o play, esse play do Sabbath tá correto, assim, sabe? A Sleeping Village tá ali num 70, 80% do disco, que é onde eu colocaria a coisa que começa mais balada e não sei o que lá, e ela acaba em alta, assim. Sim, é mais ou menos como a gente monta os nossos, inclusive, em geral. Integrantes, vamos lá, Ozzy Osbourne. Eu gosto pra caralho do Ozzy. Eu acho ele da hora porque ele é ruim, assim, ele é tosco, sabe? Mas o Ozzy não é um vocalista, ele é o cara que cantava, tá ligado? Sim. E aí ele tem uma puta presença foda, assim, ele tem um carisma e uma voz muito únicas, né? Então, tanto que assim, eu acho, na minha humilde opinião, que o Sabá sem Ozzy não é Sabá. É uma outra banda legal, que tem composições legais e tudo mais, mas o som da voz do Ozzy faz completar aquela coisa ali. Tipo, pra mim, por exemplo, com o Dio, o Dio cantando com o Saba é a mesma coisa que o Dio tocando com o Gary Moore. O Saba com o Dio é a mesma coisa que o Gary Moore com o Dio, que o próprio Rainbow, que o próprio Dio com o Dio. Mas enfim, Ozzy, o que vocês acham do Ozzy? Eu acho que ele tem a essência do vocalista de rock. Não é o lance do cara cantar bem, é o lance do cara ter carisma, ter presença de palco, conseguir coisa da atitude, com né? a banda. Tipo, o Ozzy, ele é ruim de fato. Ele não é um grande cantor. Eu acho que assim, no primeiro disco ele até soa bem. A gente vai ver a decepção que ele é de verdade ao vivo. Até porque mesmo os ao vivo da década de 70 eles são meio zoados. O de 1970, aquele show de Paris, lá, talvez por estar muito em cima ele não ter desgastado muita voz, eu não acho que ele ainda passa legal. Sim, a gente aprendeu com o tempo. Nossa, você pega aquele Never Say Die, parece que ele tá tipo vomitando. Mas enfim, mas eu acho que o lance dele é a atitude, sabe? Essa coisa de levar o público, de ser o cara que vai lá na frente e se impõe e tal. Que o rock tem muito disso, né? Então, se ele fosse um cara que cantasse muito bem, mas fosse, sabe, não ia ser legal, ele não ia ser icônico, não ia ser o Ozzy. Gilson Field, Geezer Butler, vamos lá. Eu acho que é muito legal que ele faça o que ele faz com uma guitarra só na banda, né? Ele tem um som bastante espacial e bastante pesado e com distorção, coisa que, assim, baixo é um instrumento que quem não conhece acha sem graça, talvez porque não presta atenção nessas coisas que, sabe, o cara não sabe que o baixo pode ser pesado, ele pode fazer solos junto com solos, porque as bases de solo do Geezer Butler são solos junto com os solos do Tony Iommi, né? Tudo muito consciente dentro da harmonia, tá usando as money notes, né, que a gente fala no mundo baixístico, né, que são coisas que não desdobram a harmonia nem nada, mas ele tá aí, puta, um monte de slide, um monte de coisa pra deixar tudo bem cheio e tal. Tocando aqui, né, tocando no começo da carreira ele tocava muito no braço pra buscar uma sonoridade um pouco mais parecida com a do baixo acústico. Enfim, foi o cara que me fez querer começar a tocar baixo de verdade, assim. Eu lembro que eu ouvi o solo da NEB do começo e vi, pô, isso aí é legal. Eu achava legal até esteticamente falando, assim, um instrumento de 4 cordas e você toca uma nota de cada vez e você fica melodiando o tempo todo e aquela coisa da interação com a bateria e tal, eu sempre achei isso da hora. E quando eu comecei a tocar baixo, eu tocava com a mão do braço também, porque, sei lá, você faz essas coisas sem pensar, né? Você vê o cara gosta e faz. Eu acho massa do baixo no Black Sabbath que o lugar dele é muito bem definido, assim, na mix, né? Então,
Ele nunca choca com a guitarra, né? Então você sempre tem as duas coisas ali moendo, acontecendo ao mesmo tempo, um puta riff legal, com um baixo mais fraseado e tudo mais, mas cada coisa tá bem na sua caixinha, assim, né? Então você sempre escuta, é sempre bem presente e é muito bem trabalhado, o cara era mega criativo e tal. Eu acho que ele não choca justamente pelo que o Wilson disse agora há pouco, pelo lance das Money Walks. Money Walks é uma música nossa aqui. O lance dessas Money Notes são as notas mais consoantes do acorde, né? Tipo, eu acho que o legal disso é, além dele conseguir ter essa coisa de ser solista, mas ao mesmo tempo estar na base, o lance dos encontros e desencontros, né? Os uníssonos e os contrapontos entre a guitarra e o baixo. Sérgio Ciccone, Bill Ward é a figura do momento. É o Bill Ward. Então, Bill Ward, fala aí do mano que toca a bateria. Então, eu acho o Bill Ward bem, principalmente no começo, né, do Black Sabbath, o cara certo pra banda, assim, sabe? Ele não chega a ser uma referência pra mim, mas eu acho que ele é aquela onda meio Ringo Starr, assim, sabe? Tipo, o cara certo no lugar certo, tem um lance de bom gosto, tem umas coisas de levada meio jazz, assim, interessantes e tal. Eu gosto do som de batera que vem, principalmente dos primeiros discos. Tem ar, tem espaço, aquela batera que respira, que ressoa e tudo mais. Uma coisa que eu acho característica marcante dele é quando ele joga lá pra parte grave, assim, pros surdos e tal, e fica fazendo umas coisas meio brincando com os rudimentos, assim, no surdo, que você mal escuta aquela caminha e vem uns acentos, assim, e tal, aí faz... e volta, assim, sabe? Tipo o que ele faz na Wizard, por exemplo. É interessante, né? E tinha uma onda legal em muitas músicas que era ter pequenas pausas com fios de batera, assim. Não tem nada muito de outro mundo, nada absurdamente surpreendente e tal, mas rola um bom gosto, assim, sabe? Eu acho que ele era um cara certo pra gig, assim. Uma coisa que me entristece muito nele é que, tipo, do volume 4 pra frente é ladeira abaixo, tecnicamente falando, né? Eu acredito que pelas drogas e pela loucura... Então, dizem que ele era pior que o Ozzy, né? Na charopada. Sim, então imagina. Aí é foda, assim, né? Se você reparar nas fotos das capas e tudo mais, você vê que ele é o que mais ficou velho, assim, sim. muito pouco tempo. Sim, e inclusive quando ele saiu da banda, que foi depois do Heaven and Hell, né? Foi justamente porque não tava rolando mais, assim. O Ozzy, eu sei que foi por conflito musical e tal, mas... O Bill foi porque falaram, mano, vai descansar. Vai se tratar, né? Dizem que ele não voltou, né, no The End lá e tal. Eles chegaram a anunciar a banda clássica junta, mas daí ele não fez o show, né? Dizem que foi porque não sentiram confiança nele. Ou dizem também os outros lados da história de que ficou muita grana pro Ozzy, pouca grana pros três, ele não aceitou essa diferença absurda e não quis ir. Eu ouvi uma que aconteceu mesmo, que foi no Reunion, que o Vinny Appice viajou a turnê inteira. Se ele desse pau... E se eu não me engano, teve show que precisou. Eu já li alguma coisa disso. Que loucura, né? Foda. Eu acho ele ok, assim. Ele não compromete, ele não é ruim, mas eu não acho ele surpreendente. Eu não acho assim, que ele tem alguma coisa que você fala, nossa, ouvir a guitarra, o Tony é o Tony, o Ozzy é o Ozzy. O Geezer é o Geezer, mas o Bill é genérico. E o Tony Iommi? O cara é o pai do heavy metal, né? Não tem o que falar dele. Acho que é o maior riffmaker da história. Eu acho muito louco que ele faz muito com pouco, né? Sim. É uma escala só, às vezes num tom só ele faz muito. A coisa mais louca que eu acho é que você escuta uma música lá do Sabbath e você fala, nossa, que negócio da hora. E aí, tipo, eu que sou batera, eu pego um violão que tá lá pendurado na parede e eu dou uma caçadinha, assim, e você encontra a música. Então, é muito imediato, é muito simples, assim, de tocar. É aquele lance, né? O foda é pensar o que o cara pensou. Sim. Mas você pegar e aprender um riff e sair tocando Black Sabbath é fácil, relativamente. É da hora, porque o que ele deve ter feito de gente querer aprender a tocar guitarra... Assim, deve ter sido mais ou menos o mesmo tanto que o Geezer fez de gente querer tocar baixo, só que quem resolveu tocar baixo se fudeu, né? As coisas do Geezer são encrenca. E aí o do Tony Iommi é uns puta riff legal pra caralho, que você pega o violão e consegue tocar e tal. Então isso é genial, né? Sim. O cara conseguir fazer uma coisa simples, acessível e do caralho ao mesmo tempo. Eu acho que ele tem uma coisa especial, assim,
A linguagem dele é muito diferente, é uma das coisas que torna ele singular. Tipo, você ouve o som de guitarra, os solos, o jeito que as melodias andam e tal. E é muito dele, assim. Você não precisa ouvir meia música pra falar, isso é Black Sabbath, tá ligado? Pode crer. Rapidinho você fala, ô, Sabbath do caralho. 2 notas você mata, né? É. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Toda quinta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva, clique no sininho para ser notificado dos vídeos novos. E eu digo mais, quero aproveitar para fazer um convite para você. Se você tem gostado desse formato de vídeos, a gente estreou falando lá do álbum do Led Zeppelin, agora falamos agora do Black Sabbath, e a gente quer saber de vocês, que outros discos que vocês acham que vale a pena a gente comentar, ou que outras bandas, né, dessas bandas que são icônicas e que foram referência pra gente, com certeza são referência pra vocês também, vale a pena a gente comentar. Sempre tem algum CDzinho aí fazendo aniversário dessas bandas que a gente gosta, então acho que é um papo divertido, descontraído e que traz sempre informação, né? Então... E se a gente não conhecer, vai ser uma ótima sugestão aí para botar na roda e conversar mais a respeito de músicas legais. É isso? Fique agora com o esporte.